O conceito de nexus oceano-clima refere-se à interconexão profunda e complexa entre os oceanos e mares com o sistema climático da Terra. A compreensão destes mecanismos é fundamental para prever as tendências climáticas futuras. Só assim podemos alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, e entre eles o ODS 4, a educação de qualidade, o 13, a ação climática, o 14, proteger a vida marinha, e o 17, parcerias para a implementação dos objetivos. O oceano é ainda fonte de diversos serviços de ecossistema, tanto de provisão, de regulação, culturais e de suporte. Os oceanos são fundamentais para a regulação climática global, armazenando e distribuindo grande parte do calor do planeta. A circulação oceânica e a corrente termoalina transportam calor das zonas dos trópicos para as zonas polares, moderando assim a temperatura global. Os oceanos absorvem mais de 90% do calor originado pelos gases de efeito estufa, contribuindo assim para um clima habitável e estável no planeta Terra. Acho que, em primeiro lugar, não nos podemos esquecer da dimensão que é o ecossistema oceano. Em relação com o ecossistema terrestre, estamos a falar de uma proporção de 70 para 30. Por isso, todas as funções ou tudo aquilo que é o papel que o oceano desempenha num regulador de temperatura, do clima, é substancialmente mais significativo do que o ecossistema terrestre. Como já foi referido, os oceanos têm um papel fundamental neste sequestro de carbono, conseguindo sequestrar e armazenar até mais cerca de 50 vezes do que a atmosfera. Tal só é possível graças às interações oceano-atmosfera presentes em todo o ciclo do carbono. Este bombeamento biológico reduz a quantidade de carbono na atmosfera, tendo um efeito positivo nas alterações climáticas. No entanto, também temos a componente prejudicial, que são as acidificações oceânicas, pois o dióxido de carbono dissolvido forma o ácido carbónico, que reduz o pH da água. Realmente o que nos mostram os dados é que todos os ecossistemas, nomeadamente os ecossistemas costeiros altamente ricos em produtores primários, macroalgas, são altamente significativos em termos de sequestração de carbono, equiparados muitos a florestas, Amazónias e por aí em diante. A solubilidade de dióxido de carbono em água diminui com a temperatura, por isso à medida que os oceanos ficam mais quentes, a solubilidade diminui, é menos absorvida. O aquecimento dos oceanos é resultado do aumento de concentração de gases de efeito estufa que levam a uma expansão térmica da água e ao degelo de glaciares e calotas polares. O efeito mais visível destes fenómenos é o aumento do nível médio do mar. Apenas por causa do aquecimento, porque a água, quando aquece, expande. Por isso, mesmo com a quantidade de água que temos, havendo um aumento da temperatura, a água vai expandir e por isso vai subir apenas por esse efeito. E depois há a parte do gelo. A criosfera tem um efeito de albedo, no fundo reflete a radiação solar. Nós começamos a diminuir, perdemos esse efeito e a temperatura da Terra aumenta porque acaba a radiação solar é mais absorvida e menos refletida, por isso também depois acaba a ser sempre efeitos que se alimentam uns aos outros. As interações entre os oceanos e a atmosfera levam à formação de eventos climáticos extremos, como furacões, tufões, ciclones e fenómenos como o El Niño. As alterações climáticas, o que elas provocam e o que as provoca, leva a que estes eventos sejam muito mais recorrentes porque os ecossistemas não têm tempo para se adaptar e recuperarem. Com o aquecimento dos oceanos, aumenta também a evaporação. No entanto, o ar quente consegue reter mais água, o que leva a secas nos locais e chuvas fortes noutros. Por exemplo, o Antártico tem se tornado mais doce devido ao aumento da pluviosidade, enquanto o mar Mediterrâneo tem ficado mais salgado devido à evaporação. Os impactos das alterações climáticas sobre os oceanos, como a acidificação, o aumento do nível médio do mar, o aumento das temperaturas, têm efeitos prejudiciais
na biodiversidade marinha. A acidificação oceânica tem impactos negativos, especialmente nos organismos compostos por conchas como moluscos e também nos corais, pois desgasta o calcário existente. O aumento do nível do mar leva não só a essas alterações dos ecossistemas marinhos que estão naquele local e não podem migrar caso a subida do mar ocorra, ou seja, eles vão ficar em zonas mais profundas, vão ter perturbações em termos de intensidade de luz que chega a esses ecossistemas e a essas espécies que necessitam dessa temperatura e dessa intensidade de luz. As atividades humanas, como a sobrepesca, a poluição e o desenvolvimento costeiro, afetam a saúde e resiliência dos oceanos, prejudicando não só as comunidades que lá habitam, a nível de biodiversidade, como também toda a população que depende deste ecossistema para a sua subsistência, o que leva a uma migração forçada das comunidades e também a uma perda económica. Não nos podemos esquecer que os inputs dos oceanos vêm do compartimento terrestre, da escorrência dos rios, e as alterações climáticas são provocadas não pelo que se passa no meio do oceano, mas pelo que se passa nos continentes, pelas pessoas, pelas atividades antropogénicas. Por isso é que existem programas de monitorização, por isso é que existem diretivas 4 da água, diretivas 4 estratégias marinhas, que estão cada vez mais empenhadas em arranjar medidas de minimização destes impactos nestes ecossistemas. O nexo oceano-clima não é apenas uma questão ambiental, mas também social e económica. Para enfrentar os desafios climáticos é essencial uma abordagem interdisciplinar que envolva cientistas, governantes e comunidades. A cooperação internacional e estratégias como a redução de emissões e a gestão sustentável dos oceanos são fundamentais para proteger tanto os ecossistemas marinhos quanto as comunidades humanas, garantindo a estabilidade climática do planeta.